Bom, eu tive mesmo lá na COP e o espaço é muito grande, Diego. Então, assim, pelo que a gente tem de informação, bom, primeiro, eu acho que o mais importante, né, a gente está esperando a oficialização do Corpo de Bombeiros, mas o governador Helder Barbalho já falou aí que foi controlado e até o momento não tem feridos, mas a gente tem relatos de muita gente saindo em ambulâncias, né? Talvez o que dizem ali mais comum perto é que é aquela coisa, nossos repórteres estão na ponta, né? Não é oficial completamente, mas o que dizem é que as pessoas estão saindo bastante. A gente presenciou a nossa reportagem, o Lucas Borges Teixeira que está lá, a Paty, a Karina também, muitas ambulâncias saindo e gente que tinha inalado fumaça, Diego. As imagens mostram aí, de fato, muito, né, um fogo bastante intenso aí, né? Dá um medo de ver. E é curioso porque esse teto dessa área da Blue Zone aí, ele é um teto provisório e ele tem uma espécie, eu não sei dizer exatamente o material, Diego, mas é um material que tem como se fosse um tecido ali por cima, sabe? Quando eu vi, eu falei, Sei. meu Deus, espero que não seja algo que o fogo se alastre muito rápido. E graças a Deus não foi. O que a gente indica aí, né, o que tudo indica, é o que a gente tem nesse momento de informação, inclusive com a reportagem que está lá, é que esse fogo foi contido e não se espalhou por uma área, Diego, aí até a gente estava aqui nessa questão da reportagem, né, sobre a proporcionalidade desse incêndio, grandes proporções. De fato é um incêndio grande, mas eu não sei como é que assim, dividindo bem aqui com você mesmo no calor da apuração da reportagem de jornalismo ali, a gente fala, o que é exatamente significaria grandes proporções, né? Então, assim, a gente tem um incêndio, enfim, as imagens mostram aí, né, chamas assustadoras mesmo, mas o espaço da COP em si, ele é muito grande, então a gente vai ter ainda algumas respostas ao longo do dia, por exemplo, de quantos por cento do pavilhão foi de fato atingido, né? Ali, nessa área, é a área onde ficam as autoridades, tipo, tem estandes de autoridades, né? Então a gente não sabe ainda que local é exatamente esse, se atingiu um estande de um país, de outro, de vários países, o que exatamente aconteceu. O que a gente tem são as informações preliminares. E, pelo menos, Diego, apesar desse incidente, desse acidente aí, elas têm ali uma questão positiva. Até o momento não tem relatos de vítimas fatais e as autoridades, o governador Helder Barbalho, né, na palavra dele, ele tuitou que a gente está se fiando, disse que esse fogo já foi controlado. No momento lá, correria, e eles foram todos isolados. A gente tem uma parte da nossa equipe que está no lado de fora, que é a Patrícia e a Karina, elas foram na evacuação levadas para fora, e o Lucas driblou e ficou na parte de dentro. Não sei se ele conseguiu conectar já, porque ele conseguiu ficar ainda na parte de dentro, mas a mobilidade dele está reduzida ali por cordões de segurança, por uma questão de segurança. Então a gente não consegue nem ainda chegar perto da área que iniciou o incêndio. Essas respostas do que motivou, o que aconteceu exatamente, o que atingiu e qual foi, de fato, a proporcionalidade dele, eu acho que a gente vai ter aí ao longo dos próximos minutos, próximas horas, Diego. Exato. O Lucas está com alguma dificuldade lá no local, Carla, por conta realmente da necessidade É, de esvaziar, né, aquele ambiente, mas a Patrícia Junqueira está conosco e já já ela vai voltar trazendo mais informações. Enquanto isso, a gente vai ver novamente as imagens do incêndio, né, que atingiu a área azul da COP30, né, chamada de Blue Zone, ali da COP, né? E o nosso site está destacando vários momentos aqui também, que eu vou aproveitar e trazer algumas informações para vocês. As autoridades, é claro, já deixaram o local, houve um corre-corre, pessoas assustadas, né? E as chamas atingiram até o teto, como a gente está vendo aí. Houve repercussão na imprensa internacional, já estou dando uma olhada aqui em algumas delas. A BBC, que é a imprensa britânica, né? Ela escreveu o seguinte: a rede britânica BBC destacou a notícia na manchete do site agora à tarde e disse que os repórteres da rede que estão na COP presenciaram as chamas. A reportagem afirma ainda que um integrante da delegação do Reino Unido, também estava perto do incêndio quando as chamas cresceram. A BBC lembrou que o incidente ocorreu enquanto cerca de 200 países tentam chegar a um acordo sobre o clima.
Quem também registrou foi a Associated Press, a agência de notícias internacionais, a maior dos Estados Unidos, lembrou que o incêndio ocorreu na véspera do encerramento da COP e disse que a equipe da própria agência teve de deixar o local. O argentino Clarín disse que o incêndio ocorre na véspera do encerramento da COP e enquanto ministros do mundo inteiro tentam ou levavam adiante negociações sobre temas como transição energética e financiamento climático. São algumas das repercussões aí que a gente está vendo na imprensa internacional. Aí a imagem, né, das pessoas já deixando mais calmamente o local. A Patrícia Junqueira está de volta, vai trazer mais informações. Patrícia, agora é claro, o local está mais calmo, né, mas o cheiro de fumaça aí deve ter ficado forte. Li aqui, né, relatos de alguns colegas que falaram justamente isso, né? Um cheiro de fumaça muito, muito forte aí em Belém, na região da COP. Oi, Diego. O cheiro de fumaça estava bem forte logo que eu cheguei aqui, mas agora já deu uma amenizada. Como a gente pode ver pelas imagens, é um tecido que faz essa parte do acabamento do pavilhão e é um tecido sintético, então tem um cheiro muito forte de plástico, um cheiro bem incômodo. E é um tecido que pega fogo muito rápido, é extremamente inflamável, por isso que as imagens, tradicionalmente as COPs costumam atrasar, às vezes as negociações vão até domingo, mas a gente acredita que esse incidente, esse incêndio, vai impactar, sim, nas negociações, porque todo mundo teve que sair até reunir todo mundo, os ânimos ficam um pouco exaltados, isso a gente não sabe como que vai acontecer, mas, por enquanto, aqui do meu lado, está todo mundo tranquilo, saindo com tranquilidade e sem grandes tumultos. Diego. Exato. Agora, falaram de celular carregando, é claro que, por enquanto, só especulação mesmo, né? Você disse sobre entrevista coletiva, que horas que deve acontecer, Patrícia? A coletiva é um comunicado que vai chegar por e-mail às 16 horas, um comunicado da Convenção do Clima da ONU, o órgão que supervisiona a COP. Então vai chegar nos e-mails por volta das 16 horas, porque eles vão informaram na mensagem que a gente já recebeu, que vão fazer uma checagem de segurança, vão fazer uma vistoria, né, no local agora que o incêndio está controlado e vão trazer mais novidades para a gente do que vai acontecer. Às 16 horas isso deve chegar para a gente. Exato. Fica aqui com a gente, Patrícia. Enquanto isso, Carla, é claro que tem muita gente falando sobre a organização da COP, né? Claro que tudo vira momento para politizar também. É isso, Diego. E eu adoro dividir a tela com a Paty aqui, orgulho. Enfim, o que acontece? A gente tem, na COP como um todo, né? Se a gente for analisar, ontem foi um dia muito importante para o governo, né? O presidente Lula quebrou, digamos assim, um protocolo padrão da COP e ele voltou a Belém. E depois daquele ataque de mau gosto do ministro alemão que falou mal de Belém de um jeito realmente deselegante, o presidente Lula conseguiu fazer com que a Alemanha fechasse aportes no fundo, que é a grande aposta aí da COP, né? E o que tinha acontecido na semana anterior? A Alemanha tinha frustrado o Brasil, porque tinha falado que ia anunciar, mas não tinha falado quanto. E o Lula, ele quis, e ele tem usado, ele quer usar a COP, o resultado da COP, a foto da COP, enfim, ele quer entregar a COP como um legado mesmo, né? Escolheu a região da Amazônia, sabia que ia enfrentar problemas de infraestrutura, a cidade teve problemas reais de hospedagem, né? Enfim, a gente acompanhou ao longo do ano essa preparação de Belém para a COP. Ainda tem obras que não foram concluídas, né? Isso também aconteceu para todo mundo, assim em grandes eventos. Mas até o momento, o balanço que o governo estava fazendo, né? E principalmente com o dia de ontem, quer ainda ter uma COP numa foto bonita. E a oposição, desde o início, Diego, se a gente for pensar politicamente, a grande ausência foi o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, veio, né, o governador da Califórnia em contraposição a ele, mas o presidente Donald Trump, que lá no discurso da ONU, por exemplo, não acredita em mudanças climáticas, né? Ele diz que a gente não está vivendo problemas do planeta, e já politiza essa questão. E a oposição aqui no Brasil, principalmente
as pessoas mais ligadas ao Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro, tem atacado a COP, né? Tanto, enfim, com algumas postagens relacionadas até às manifestações culturais que acontecem ali, questionando, dizendo que o Brasil está sendo ridicularizado, e evidentemente que um incêndio, que essa imagem do incêndio já está sendo usada para a oposição também, para tentar colar aí o rótulo de que a COP fracassou. Como a Paty falou, a gente ainda está esperando ter realmente esse controle, as autoridades manifestar, e o dia do encerramento oficial é amanhã. Aí a gente tem que ver como é que vai ficar tudo isso. A gente ainda não teve um posicionamento do governo, né? Do presidente Lula ainda sobre isso, também, sobre o incêndio. Então, assim, todos esses desdobramentos políticos, assim como a gente ter essas respostas que a gente quer sobre o que causou, né? E se realmente não há vítimas fatais, etc., a gente vai ter mesmo ao longo do dia. Então é aquela coisa, é difícil que a gente faz o jornalismo do tempo real, mas os políticos usam muito bem disso, mas a gente tem que ter, né, a nossa tranquilidade para informar da melhor forma, enfim, e aí a gente está aqui fazendo um trocadilho meio errado, mas que veio a palavra na minha cabeça, no calor do momento mesmo, aqui mostrando o que aconteceu lá, mas eu acho que a COP merece ficar marcada por além, né, não só esse incêndio. Eu tive lá passada, vi, enfim, acho que a Paty pode até contar mais dessas últimas semanas e da expectativa da reta final aí. Exato, Paty. A expectativa é grande, né? Porque a COP tem um propósito, né? Vamos ver se ele vai ser atingido. Oi, Diego. Pois é, a gente está na expectativa grande de um acordo para essa COP ser um sucesso. A gente estava na expectativa hoje de receber algum rascunho do documento final, e aí quando a gente estava esperando que isso acontecesse, logo depois do discurso do Guterres, o secretário-geral da ONU, veio esse incêndio, deu uma desmobilizada nos esforços das negociações, mas a gente espera que esse documento final reflita o sucesso dessa COP, que apesar dos problemas que a gente viu no começo, algumas questões de falta d'água, calor nos pavilhões, apesar disso, que eram questões pontuais, a COP estava funcionando muito bem, estava tudo correndo bem, e eu espero também que não seja esse incêndio que fique como marca dessa COP. Isso a gente vai ver conforme as negociações avançam e se esse documento final refletir o espírito de mutirão que o Brasil está querendo trazer para essa conferência, Diego. Patrícia, qual que era o calendário, né? O que aconteceria hoje? Amanhã é o encerramento, né? O calendário, eles continuam em negociações formais, essas negociações estavam ocorrendo até altas horas da madrugada ontem, e hoje a gente estava nessa expectativa, né, de vir esse documento, e as negociações vão ocorrendo, e oficialmente amanhã é o dia final, é o dia em que as partes devem concordar, porque tem que ser por unanimidade, né? Então, amanhã seria o dia para as partes assinarem esse documento final da COP, mas como eu falei, é muito comum que a COP atrase. Já teve COPs que duraram, que o atraso superou 40 horas, e a COP do ano passado, que foi em Baku, ela terminou no domingo à tarde. Então, a gente imagina que isso pode acontecer aqui em Belém. Tinha uma expectativa de que o final da COP não atrasasse, porque ela começou muito pontualmente, né, com a cúpula dos líderes acontecendo antes da COP, e a COP no dia 10, logo no dia 10, tendo fechado a agenda, a expectativa era que tudo corresse dentro do calendário esperado. Mas agora, com esse incêndio, a gente acredita que vai sim ter um atraso, mas a gente espera que não seja um atraso tão longo. Mas isso a gente não tem como saber, é tudo hipótese nesse momento, porque a gente não conseguiu, a gente ainda estava no meio da apuração do estado das negociações até essa manhã. A gente estava ouvindo posicionamentos diferentes dos observadores e dos negociadores com quem a gente fala, mas agora a gente vai ver o que vai acontecer com esse calendário por causa desse incêndio, né? Mas temos que aguardar. Tem que aguardar. Ô, Carla, qual que era a expectativa? O presidente Lula voltou para lá essa semana justamente para tentar um acordo mais efetivo.
Então, Diego, eu acho que ele conseguiu ontem, na abertura da cúpula, o presidente Lula conseguiu anunciar ali quase metade da meta de 10 bilhões, né, para o TFFF, que é o fundo que vai cuidar de florestas aí. E tinha essa coisa da Alemanha que eu falei, que ontem, quando ele voltou ali para Belém, de uma forma inusual, que não é comum o presidente voltar no meio da COP, conseguiu o anúncio da Alemanha de mais 1 bilhão de euros. E é um anúncio importante, porque e ainda tinha acontecido, como a gente falou, depois da crítica feita pelo ministro alemão, dizendo que todos os alemães tinham ficado muito felizes em sair de Belém, uma crítica que acabou culminando com respostas, né, da classe política, muita gente falando que era paraense, enfim. E como a gente também estava mencionando, esse uso político que se é feito da COP. Aí o governo Lula quer, né? A ministra Marina Silva, Diego, ela é uma figura mundialmente muito respeitada nessa área ambiental, né? Tanto é que, se a gente for analisar, a ministra tem. E aí também não podemos esquecer também uma outra coisa que aconteceu, né? O Lula, ele está tentando mesmo. É um paradoxo que acontece nesse momento do governo, mas existiu a liberação para a exploração da foz para petróleo na foz do Amazonas, ali, uma região que beneficia o Amapá, de Davi Alcolumbre, que foi muito celebrado ali por Alcolumbre e aliados, mas que é uma coisa que a ministra Marina Silva sempre foi contra. Né? O Brasil investindo em estudos por combustíveis fósseis, que é um contrassenso para esse momento que a gente quer discutir, né, de minimizar os impactos dessas mudanças climáticas, e os combustíveis fósseis, obviamente, eles impactam nisso. Só que o presidente Lula, mesmo com essa aprovação da Petrobras, mesmo com esse... A COP registrou também, a gente trouxe aqui ao longo da cobertura, um aperto de mão entre a Columbre e Marina, que tentando selar um pouco a paz, e o Lula está aí, a Paty pode também falar mais sobre isso, bancando que essa COP vai ter nas suas resoluções finais uma postura dura em relação aos combustíveis fósseis, em relação ao petróleo. Então, o Lula também quer uma liderança nessa área ambiental e se fia muito na figura da ministra Marina Silva, que, desgastada em vários momentos do governo, também se segura aí para poder ela, a ministra, ter também um legado de COP para colocar na biografia dela. Então, a ministra tem esse histórico, né, de respeito mundial pela atitude dela, que já foi ministra do Meio Ambiente em outros casos, e mesmo com muita dificuldade política internamente no governo, tem muito ministro que defende a exploração da foz do Amazonas, ao contrário da Marina. Enfim, o Lula tá ali, ontem estava ao lado da Marina na coletiva. Então, assim, de novo, a gente hoje está noticiando esse incêndio, mas a COP tem a sua relevância, apesar de muita gente não querer ver, não querer ouvir, e às vezes ter uma dificuldade de entender a importância desse tema, Diego. Enfim, é um tema que deveria estar além da política, mas obviamente está extremamente politizado.